Então, faz uma lista dos sentimentos que são presentes na sua vida, os sentimentos desafiadores, dos quais a gente tem que aprender a desenvolver essa gestão emocional. Desses sentimentos desafiadores, frustração, raiva, medo, angústia, ansiedade, depressão, insegurança, baixa autoconfiança. Desses aí, qual que é a frequência e intensidade? De 0 a 10, qual a frequência que ele acontece no dia, ou na semana ou no mês? E quando ele acontece, qual a intensidade dele? Quando a gente multiplica, a gente encontra um fator. Então, você faz uma lista dos sentimentos, coloca a frequência no mês, por exemplo, ou na semana, e você escolhe o período que você quer avaliar, e intensidade. Se você multiplica um pelo outro, você vai chegar num fator. Quando você chega no fator, você vai identificar os 3 sentimentos, pelo menos os 3, que mais exercem influência sobre o seu dia a dia, trazendo prejuízos. Uma vez que você identificou isso, identificou os prejuízos, aí você vai aprender a como lidar com eles. E você falou 3 coisas que é muito legal. Que é assim, quando que ele vem? Qual que é o gatilho que desencadeia esse sentimento? Sim. Quando que ele vem? Que situação? Com quem eu estou? O que aconteceu nesse momento? Porque talvez a primeira coisa que você pode fazer, se você ainda não sabe lidar ou gerenciar o sentimento, a emoção, você pode lidar com o que acontece antes dele. Então, se você sabe que estar com aquela pessoa específica vai te desencadear, vai ser um gatilho para você viver aquele sentimento naquela frequência e intensidade mais forte, isso te traz prejuízo, que tal começar a evitar, então, a princípio, esse encontro? Sim. Por quê? Porque você precisa entender aonde que está a fonte disso. Até que você entenda e consiga lidar com ela, você pode evitar. Nossa, é maravilhoso. Eu amo o seu repertório. É tão gigante, né, Dani? Cada vez que eu tô com você, eu aprendo uma coisa nova. Obrigada, Não, e eu amiga. amei. Eu amei esse conteúdo para as minhas alunas. Não, faz muito sentido. Aliás, é uma ferramenta neurocientífica que eu posso te disponibilizar, porque depois tem a forma como você lida de uma forma científica. Porque o que a gente acredita? Que aquilo que a gente comunica gera um pensamento, um sentimento e reforça um comportamento. Então, quando eu estou me sentindo assim, a próxima parte do exercício é, quando eu sinto essa intensidade nos 3, o que eu comunico quando isso acontece? O que sai da minha boca? O que eu falo? Eu xingo? Eu faço o quê? Eu culpo alguém? O que eu falo? Porque quando eu falo, reforça um pensamento, que reforça um sentimento, que reforça um comportamento. E aí eu fico nesse ciclo. E às vezes eu não consigo sair dele. Então, a primeira coisa, identifica quando vem, o porquê vem, qual que é o gatilho. Se você não aprendeu a lidar ainda, tenta evitar esse lugar, né? Esse momento que isso acontece. Mas se você quer aprender a lidar, a primeira coisa, o que você comunica, qual sentimento isso gera e que comportamento isso reforça. O que você começa a fazer? A primeira coisa que você começa a fazer para mudar e conseguir ter mais essa gestão, você vai mudar o que você comunica, de forma intencional. Muito bom! Então, tipo, isso aconteceu, que droga, não. Que maravilhoso. Quais são as lições que eu vou tirar disso? Por que eu me permiti mudar as perguntas. São as perguntas. Muda as perguntas. Aí você para de raiar com as pessoas e com você mesmo. Para de reforçar e de retroalimentar aquele contexto. E você pergunta. E aí, quando você pergunta pra você mesmo, vem respostas que até Deus duvida. E aí, nas respostas, talvez você vai encontrar o motivo pelo qual a frequência e a intensidade está tão grande. Talvez é só a sua incapacidade de lidar com aquilo. E o problema não está na pessoa que você está convivendo, que você acha que é ela que desencadeia. Não. É uma coisa mal resolvida de você, que essa situação só desperta. E aí, você precisa aprender a lidar com aquilo. E assim, essa é uma realidade da vida, né, gente? Eu não tenho uma pessoa que eu conheço, das mais bem-sucedidas, que não tenha que aprender a lidar com isso. E eu acho que a gente vai passar uma vida fazendo isso. A gente vai estar velhinho, com 93 anos, pensando assim, gente, como que eu vou lidar agora com essa raiva que eu tô sentindo? E muda, né, Dani? Eu acho que tem resultado. épocas que a gente deve estar mais propenso a determinadas emoções ali, aí outras que são outras. Vão ter as predominantes, mas a gente vai navegando. Isso tem a ver com momentos da vida, né? E aí já quero entrar na nossa última pauta, que é muito importante.